Essas câmeras foram as câmeras mais cinematográficas que eu achei para atender orçamentos de cidades de pequeno e médio porte. Por quê? Porque eu trabalho em uma cidade de 100 mil habitantes, onde eu faço trabalhos tanto para empresas quanto para artistas que faturam em média 150, 200 mil reais por mês, e eu atendo empresa até de 4 ou 5 milhões de faturamento. Mas essas empresas têm a margem baixa, porque são empresas de varejo e os artistas são artistas regionais. Então o que a gente fez para deixar o nosso setup mais cinematográfico, conseguindo atender essa demanda desse público sem eu ter que mexer no meu próprio bolso ou na minha margem de lucratividade, que é isso que realmente importa. Por quê? Porque se você tentar colocar um setup extremamente cinematográfico, no final do ano a sua conta ou a sua planilha não vai bater e você vai fazer outra coisa da vida. Então vamos lá. Há muito tempo eu venho gravando com a linha Lumix da Panasonic. Inclusive quem está me gravando agora é uma Panasonic Lumix G7. Ela está com uma lente 24mm 1.7, beleza? Então essa lente, essa série G antiga da Panasonic, ela ainda tem uma imagem muito mais cinematográfica que qualquer outra câmera lançada em 2025, por exemplo, do preço dela, tanto da Canon quanto da Nikon. A Nikon agora está com uma linha ZR, mas a gente vai deixar essa linha de lado. Então se você pegar aí no valor da GH4, até da GH5, da G7, da G9, são câmeras que você vai conseguir competir muito pouco com as outras linhas. Então a primeira câmera que eu te indicaria usada para você começar, mesmo tendo um sensor Micro Four Thirds, é a GH4 e a Lumix G9. Se você quiser uma câmera nova com esse mesmo feature, com esse mesmo tipo de imagem, eu te recomendo a G100D da Panasonic. É um sensor Micro Four Thirds, mas vai ter uma imagem muito parecida aqui com essa, e ela tem estabilizador de imagem no sensor. Então, para você que usa gimbal, que você usa ela na mão, vai funcionar muito bem aí para o seu trabalho, beleza? Essa linha G da Panasonic antiga, que deve ter 10, 12 anos, são câmeras excelentes para você começar aí. Se eu fosse para a linha Sony, eu iria pegar uma A6300, mas atenção, qual é o problema da linha Sony e por que a gente não pulou para a linha Sony aqui, saindo da linha Canon? Porque eu tive muitos problemas de aquecimento com a Sony no meio de eventos. Então, tanto de palestras, que é muito tempo gravando, podcasts, reels que eu gravo com médicos, que às vezes é 4, 5 horas de gravação, que ele tem que gravar tudo num dia só, a Sony tava sempre me deixando na mão. Tem alguns ventiladores que o pessoal costuma instalar agora nessa câmera, mas eu achei muito ruim eu ter que esperar alguns minutos e explicar para o cliente, ó, você vai ter que esperar um pouquinho, porque a câmera aqueceu e não tem jeito da gente fazer nada a respeito disso. É muito ruim essa forma de gravar. Então a minha Panasonic tá aqui, tá gravando há algum tempo já. Eu tô com uma gravação de 5 minutos e 26 em 4K, 100 megabits por segundo, e ó, o aplicativo dela aqui, eu controlo ela remotamente por aplicativo. A Sony também faz isso, mas eu acredito que a Panasonic me entregue algo melhor a respeito disso. Prós e contras entre Panasonic e Sony. A Sony possui um sensor APS-C e a Panasonic, a linha Lumix, é Micro Four Thirds. O que isso significa? Que eu tenho um crop em 4K na Panasonic Lumix de 2.2. Então você tem que ver se você grava em lugar muito apertado, você vai ter que investir em umas lentes aí um pouco mais caras para ter imagens abertas. Beleza? Essa imagem que tá me gravando, a câmera está uns 1,5 metro de mim, e é uma 24mm, e ela tá respondendo praticamente como uma 50mm no sensor APS-C. Então cuidado aí se você grava em lugares apertados. Na linha Canon, eu iria para a linha C100 Mark II. Apesar de ser uma câmera que grava em 1080p, é uma câmera aí de mais ou menos 4.500, 5.000 reais, você pode exportar ela para 4K, que ela vai espancar muitas câmeras em 4K no mercado novas aí. Então se você quer uma câmera confiável, robusta, que vai gravar por horas, e você fazer um upscale em 4K, que eu tenho certeza que ninguém vai perceber no final do arquivo,
A C100 Mark II, que é uma câmera feita para a linha cinema da Canon, vai te entregar algo muito superior a qualquer outra câmera aí da linha Canon, sem essas câmeras novas, né, de 25, 30 mil reais, que aí, convenhamos, uma câmera de 30 mil reais, ele é obrigada a te entregar algo em excelência, beleza? Na linha Nikon eu não recomendo nenhuma câmera, porque eu acredito que a Nikon, agora que eles acordaram e voltaram para a linha de vídeo e viram que as fotografias vão acabar, não é que vai acabar, né? A gente sabe que o pessoal quer muito vídeo hoje, então a Nikon, com essa fusão com a Red, eles vão vir com câmeras, mas os preços estão inacessíveis. Por que são inacessíveis para uma produtora interiorana? Porque eu preciso ter 6 câmeras, 5 câmeras. Então, se eu tiver 5 câmeras de 25 mil reais, só de câmera eu vou ter aí aproximadamente 100 mil reais em corpo. Fora o rig todo que eu tenho que montar de baterias, dummy battery, lente, cartões. Então hoje eu tenho praticamente isso em equipamento, 150, 200 mil reais contando com lente, com tudo. Eu teria que ter meio milhão em equipamento para conseguir ter essas 5 câmeras montadas num rig da forma como que eu gosto de montar. Então, inviável para a região que eu moro. Se você mora numa região melhor aí, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas aqui não vai funcionar, minha planilha no fim do ano ela não vai bater. E a última câmera é a mais cinematográfica possível, só que você vai ter um problema sério aí com ela de montagem de rig, monitores, enfim. É a Blackmagic Pocket Cinema 4K ou a Blackmagic 4K Cinema, aquela Production, aquela antiguinha. Já achei ela no Mercado Livre por R$ 3.500. Mas aí a gente tá falando de uma câmera da linha Cinema, que o arquivo mais leve dela é em ProRes 422 ou 420. E aí você já entra num naipe de câmera que você vai precisar de follow focus, de rig, de dummy battery, de bateria V-mount ou power bank com muita força para tocar essa câmera. E aí, meu amigo, aí haja HD e haja cartão. Com essas câmeras pequenas, a gente já sofre. Hoje nós estamos na produtora aí com 10 teras de armazenamento e a gente já sofre. Imagina como a Blackmagic na linha Cinema. E a gente está se preparando para isso, inclusive das Panasonics eu pretendo migrar para a linha Cinema da Blackmagic, mas não é tão simples assim. Muita gente que migra para essa câmera sai falando mal dela porque não entende o workflow da Blackmagic. Então, se você não entende, se você está começando, não faça isso. A Blackmagic não é uma câmera para você, beleza? Eu vou fazer um vídeo só falando dessa câmera um pouquinho mais para frente. Então é isso, em primeiro lugar eu te recomendo a linha Lumix G7, GH4 ou a G100D. Em segundo lugar te recomendo a Sony A6300, cuidado com o aquecimento. Em terceiro lugar, nós não temos nenhum problema com essa câmera, além de ser uma câmera da linha Cinema, a Blackmagic Cinema Pocket 4K. Essas são as 3 câmeras mais cinematográficas que você vai encontrar aí no ano de 2025 até 5 mil reais. Beleza? Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, me chama aqui nos comentários. Eu vou ter um prazer. Me segue aí, curte meu vídeo. Se você assistiu ele todo, obrigado e deixa o like. Um abraço, hein?